Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Olha só, olha na tela. Galerinha, aí na tela você vai ter o assunto de função nessa nossa aula 1, começando a introdução à função. Beleza, mas onde é que a gente vai usar isso aí, né? Joga comigo, olha só. Lá na matemática, você precisa intensamente do conceito de função, em vários tópicos dentro da matemática. Porém, quando você jogar outras disciplinas, você acaba envolvendo também o conceito de função. Seja na física, seja na química, seja na biologia, você vai usar esse conceito de função. Mas, beleza, o que é isso, Fontinelli? O que é esse conceito de função? Olha na tela comigo. Função nada mais vai ser do que uma relação. Olha aqui, ó. Está até destacado em amarelo para você. É uma relação especial entre dois conjuntos. E quando a gente fala em uma relação especial entre dois conjuntos, essa relação é uma relação, obviamente, matemática. E quando você está falando, pô, mas como assim uma relação matemática? Vamos supor que você queira apostar algo nas embaixadinhas. Tá certo? E aí você começa a fazer aqui a embaixadinha, você é bom de embaixadinha, faz lá 1, 2, 3, 4, 10, 20 embaixadinhas. E aí, tem um outro cara lá que ele é muito ruim, E aí você quer brincar lá de embaixadinha com esse cara. Aí o que acontece? Você fala para ele assim, não, vamos para fazer o seguinte, o tanto de embaixadinha que você fizer, vai valer o dobro da quantidade. Então, se você fizer 2, vai valer 4. Se você fizer 20, vai valer 40. Se você fizer 80, vai valer 160. E assim vai. Ou seja, eu vou ter um número, só que o resultado final desse número de embaixadinha não vai ser contado o número que ele foi feito. Vai contar o dobro da quantidade do que foi feito. Tá certo? E aí o que acontece? Eu tenho uma relação entre dois conjuntos. Uma é o número de embaixadinhas que ele está fazendo de fato e outra é a quantidade que você vai considerar de embaixadinha. Ele não fez, vamos supor, eu fui lá e fiz 5 embaixadinhas, 5 embaixadinhas. Então, eu vou contar como se fosse 10. Vamos supor que eu sou o cara ruim lá na embaixadinha. Então, se eu vou contar como 10, eu não fiz 10 embaixadinhas, mas eu estou contando como se fosse 10. Deu para sacar? Então, eu tenho dois conjuntos aí. Olha aqui no quadro. Um conjunto é o número de embaixadinhas. O outro conjunto seria o quê? O que eu vou considerar o número que irei considerar. Certo? Esse número que eu irei considerar não é o número de embaixadinhas. E aí eu vou lá, beleza. E se eu fizesse 10 embaixadinhas, então eu ia considerar que eu tenho aqui quantas? 20. Esse 20 eu ia considerar. Se eu fizesse 12 embaixadinhas, então eu ia considerar que fosse quanto? 24. Se eu fizesse 18 embaixadinhas, eu ia considerar que eu tenho 36. Então, observa, eu tenho dois conjuntos. Eu tenho um conjunto que eu vou chamar aqui de A e um conjunto que eu vou chamar de B. Esse conjunto AB é exatamente essa relação, aqui ó, especial, entre quantos conjuntos? Entre dois conjuntos. Tá certo ou não? Fontinelli, mas esse caso, essa relação que você está falando, ela só vai servir para esse caso de embaixadinhas? Não, jamais. Vamos colocar um caso mais aí do seu dia a dia, né? Você vai comprar alguma coisa. E aí você vai comprar, por exemplo, um computador, um notebook. E você verificou na loja, o notebook está R$3.000, tá certo? Então você vai dar R$3.000 e vai receber o notebook para você. E aí eu posso fazer uma outra relação, vou fazer bem aqui do lado, olha só. Aqui um conjunto, aqui outro conjunto. Aqui é um conjunto A. Esse conjunto A é reais. Eu vou pagar 3.000. E eu vou receber o quê? Eu vou receber um computador. Então, eu vou receber aqui um objeto, um número 1. Ah, mas e se eu pagasse, ao invés de pagar 3.000, eu vou pagar 9.000. Eu quero comprar
é 3 notebooks. Um para mim, um para minha esposa e um para o pequenininho que tem lá em casa. Pronto, 3. Aí seria 9.000. Tá faltando zero aí. Vai valer o quê? Vai valer 3 computadores. Deu para sacar a ideia? Então, eu tenho um conjunto de números. Ah, mas qual é a relação? Aí vai depender. Como é que é a relação que eu faço aqui? Vai depender. Vai depender do quê? Do caso que a gente esteja analisando. Ou seja, da função matemática que eu vou estar analisando. Tá certo? Lógico que, no caso da embaixadinha, um é o dobro do outro. Então, se eu falo que um é A, para eu chegar ao valor do A, eu tenho que dobrar o valor de A para chegar no valor de B. Tá certo? Aqui, nesse caso, eu falo que para cada unidade, eu vou ter o quê? Para cada unidade aqui, ó, eu vou ter um valor de R$3.000, ok? Para cada 2 unidades seria quanto? R$6.000. E a outra consideração que a gente fez aqui, olha, se for R$9.000, seriam 3 computadores. Deu para sacar isso aí? Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos? Olha na tela, olha só. Conceito de função envolve uma relação de dependência. Eu só posso dizer quantas embaixadinhas eu iria considerar quando eu souber quantas eu realmente fiz. Porque se eu faço 5, eu considero quantas? 10. Se eu faço 4, eu considero quantas? 8. Nessa relação que eu fiz inicial lá, né? E aí o que acontece? Depende um caso do outro. Bora ver aqui. Essa dependência vai me dar 2 nomes diferentes, que são as minhas variáveis. São chamadas de variáveis dependentes e as variáveis independentes. E aí a gente já vai direto para o exemplo, para você entender melhor como é que isso funciona. Por exemplo, uma corrida de táxi. Como é que funciona a corrida de táxi? Você tem 2 cobranças ali. Não sei se você já percebeu, né? Você talvez... hoje em dia o pessoal conhece mais Uber, mas o táxi funciona de 2 formas. Ou ele está na bandeira 1, que normalmente, se não me engano, é até 10 da noite, tá certo? E dentro do município, ou ele funciona na bandeira 2. Se ele funciona na bandeira 1 até 10 da noite, você vai ter, até as 10, é cobrado uma taxa inicial, mais um valor em real por quilômetro rodado. Deu para sacar? Então, vamos dizer assim, ó, joga no quadro, olha lá. Vamos dizer que a tarifa, no caso, que é da bandeira 1, a bandeira 1 seja de R$5. E a gente cobra, vamos supor, que R$2 por quilômetro rodado. Tá certo? R$2 por quilômetro. Então, se eu andar 1 quilômetro, eu pago R$2 mais a taxa, que é da bandeira 1, que vale quanto? R$5. Então, eu vou pagar quanto? R$7. Então, bora fazer uma tabelinha aqui para entender melhor. Eu tenho que pegar o quilômetro rodado, multiplicar ele por quanto? Por R$2, para saber o quê? Quanto eu vou pagar. Então, se eu rodei, tá aqui a quilometragem. Se eu rodei 1 quilômetro, eu vou pegar o meu 1 quilômetro e multiplicar por 2, que vai dar 2, certo? Se eu rodei 2 quilômetros, eu vou pegar meu 2 quilômetros e vou multiplicar por R$2, e cada quilômetro vale 2. Se eu peguei 3 quilômetros apenas, eu vou pegar 3 quilômetros e multiplicar por 2, isso vai dar 6. Se eu peguei 10 quilômetros, já é um pouquinho mais longe, vou pegar R$10 e multiplicar por 2, que isso vai dar quanto? 20. Só que tem um detalhe, eu tenho que somar a esse valor quem? A minha bandeira. No caso, se for bandeira 1, vamos supor que fosse R$5. Então, eu tenho que somar R$5. Somar R$5 em todas essas possibilidades. De tal forma que eu vou ter, no primeiro caso, eu iria pagar R$7 e não 2. 2 seria só pela quilometragem. Além da quilometragem, eu tenho mais R$5. Aí, volta lá. Agora, 4 mais 5 vai ter 9. Depois, 6 mais 5, eu vou ter 11. 20 mais 5, eu vou ter 25. E assim sucessivamente. Vai depender, então, de quantos quilômetros você andou e qual a bandeirada você está. E se minha bandeirada, Fontinelli, fosse R$8 e nem um 5? Aí, lá na sua tabelinha, olha lá, vai lá no quadro, eu iria ter que alterar esses R$5. Ah, passou das 10 da noite.
Então não é mais 5. Já é a bandeirada 2. Aqui é a bandeirada 1. Eu teria que tirar os 5 e somar a bandeirada que fosse. Ou então, eu estou indo para fora de Goiânia. Também é bandeirada 2. Beleza? Um outro exemplo que nós podemos ter aí, olha, é salário mais vale transporte. Vamos supor que o empresário optaram lá, conjunto com seus funcionários, que ele não vai pagar porcentagem sobre o salário, vai pagar um valor fixo, certo? Por mês. Então, se ele ganhar, sei lá, 3 mil reais, certo? 3 mil reais no mês, ele vai receber fixo de vale transporte, sei lá, vamos supor 400 reais, tá? Então, esse valor aqui é fixo. Só que esse valor aqui pode mudar, não pode? Pode. Esses 3 mil reais aí, por exemplo, se ele for um vendedor, pode mudar o valor dele. Vai depender da comissão que ele vai ganhar na venda que ele fez aquele mês. Então, vem comigo, olha só. Esse 3 mil reais varia de acordo com o quê? Com o que ele vendeu. Tá certo? E o valor, salário dele total, olha, que vai ser isso aqui, o salário mais vale transporte, salário total, que vai vir tudo junto no salário dele. Vai ser o quê? Vai ser, esse 3 mil depende de alguém? Não, vai depender só do que ele vendeu. Então, eu falo que ele não depende de nenhum outro fator, além do que o que ele vende. Agora, esse salário aqui vai depender do que ele vendeu, vai depender dos 400 reais, vai depender de um monte de coisa. Esse cara aqui, eu vou falar que ele é dependente. Dependente. Então, esse cara, ele é dependente. Olha aqui, dependente. Já esse outro aqui, olha, qual foi que nós vimos agora aqui? Aqui. Olha aqui. Eu tenho um valor total, tá aqui o valor total, R$ 7,00, que ele é uma variável dependente. E eu tenho alguns caras aqui que ele é independente. Por exemplo, esse R$ 2,00 aqui, ó, ele não é fixo? Ele é fixo, não é? E eu tenho esse cara aqui, ó, esse 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 10. Quem é variável aqui? É o valor fixo ou é o valor que está mudando? Ora, se fosse o valor fixo, no caso 2, ele não seria chamado de variável. Então, esse 2 aqui é uma constante. E esse 1, 2, 3 até o 10 é uma variável. Essa variável, ela é de que tipo? É uma variável que não depende de mais ninguém, a não ser dela mesma. Então, eu vou falar que é uma variável independente. Uma variável independente. Já o valor total que eu vou pagar, que poderia ser 7, 9, 11, 25, é uma variável que dependente. Ela depende de quê, principalmente? Do quilometragem que você andou. Porque a bandeirada ela é constante, certo? A bandeirada não vai mudar. A gente está supondo aí que é R$ 5,00. Mas o outro valor não. Beleza? Para fechar, a gente pode falar aqui, olha, num caso de ajudantes em frete. Tá certo? Quanto é que eu vou gastar no frete? Ah, depende. Quantos ajudantes vai querer? Você pode até saber a quilometragem que você vai, tá certo? Deve ter vinda, tudo mais, mas quantos ajudantes vai precisar? São 2, são 3, são 4? Quantos ajudantes vai precisar para levar essa mudança que você quer? Dependendo do número de ajudante, você vai ter o quê? Um valor a ser cobrado, pago no final, total. Então, esse valor pago no final, o valor pago total, ela depende do tamanho da tua mudança. Então, esse valor pago total, ela depende. Então, eu falo que é uma variável. O quê? Dependente. Agora, quando você determinar aqui, olha, não, o frete vai ser X, né? Não sei quanto é que é. E eu vou pagar mais tanto por ajudante, esses ajudantes aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, só depende dele mesmo. Se eu tiver um ajudante, eu vou gerar um resultado, um gasto total. Se eu tiver 2 ajudantes, 3 ajudantes, 4 ajudantes, só depende dele mesmo. Aí, aqui que eu faço? Eu falo que ele é uma variável independente. Independente. Beleza? Fechou, galerinha? Então, por hoje, nosso tempo já estourou. Próxima aula a gente continua. Fica com Deus e até a próxima.